O Flávio Dino deixou o Nicolas Ferreira, ou Nicole, como ele gosta de falar, completamente revoltadinho ou revoltadinha, ou revoltadinhe, pra usarmos um pronome neutro que os bolsonaristas simplesmente adoram. Porque o Dino fez uma brincadeira lá com uma chapa no Maranhão, uma chapa imbatível, e o Nicolas Ferreira começou a espernear, começou a espumar contra o Dino, que também deu um sossega-leão lá no Sóstenes Cavalcante, dando alfinetada no Sóstenes, depois que o galinho Chicken Little do Congresso quis crescer pra cima do Dino, o Dino botou no lugar. E eu tenho falado pra vocês que o Dino tem tudo para ser o sucessor do Lula. E essa pressão que o Nicolas tá fazendo nele só reforça essa posição. Entre o Dino e o Haddad, eu sou mais o Fernando Haddad. Até fiz o cabelo igual do Haddad, só que não está tão branco quanto o cabelo dele. E ainda bem que o Haddad não pinta o cabelo. Mas, diferentemente do Haddad, o Dino ele vai ter um grande marco na trajetória política dele ao presidir a primeira turma do STF quando houver a prisão do Bolsonaro. Coloque nos comentários o que você achou dessa fala do Flávio Dino sobre a chapa no Maranhão. Foi uma fala inapropriada? Foi só uma brincadeira? Essa posição do Nicolas reforça o Flávio Dino como sucessor do Lula? Você prefere o Dino ou o Haddad? E qual vai ser o impacto da prisão do Bolsonaro na sessão presidida pelo Dino para a trajetória política dele? Você gosta do Flávio Dino? Gosta mais ainda quando ele espizinha bolsonarista? Então like no vídeo e se inscreva no canal rumo aos 400 mil. O Flávio Dino, ele deu um cala-boquinha lá no Sóstenes Cavalcante. Porque o Sóstenes ele estava ameaçando o Hugo Mota, a gente lembra tudo aquilo, falando que ia acabar com o acordo que haveria dentro do Congresso para a distribuição das emendas. Porque o Sóstenes falou o seguinte, olha, se vocês não pautarem a anistia, acabou o acordo das comissões, porque agora nós temos as emendas de comissão. 30% dessas emendas ficam com o partido do presidente daquela comissão e os outros 70% são distribuídas para os demais deputados. O Sóstenes falou o seguinte, vai acabar o acordo, nós do PL vamos ficar com 100% das emendas. Aí o Dino falou o seguinte, meu amigo, que história é essa daí de acordo? Isso não pode acontecer. Nós estamos batalhando aqui para moralizar as emendas e você fala que tem um acordo? Eu quero que você explique isso. Aí o Sóstenes falou o seguinte, eu não vou explicar nada. Não vou explicar porque eu não devo resposta a nada. Aí o Dino falou, você deve e você vai responder. O Legislativo colocou o rabinho entre as pernas e explicou, falou que a fala do Sóstenes não tem nada a ver, não é uma fala institucional, enfim. Aí o Dino aceitou a justificativa do Congresso e falou o seguinte, os partidos não podem se apropriar de recursos públicos, seja esse partido quem quer que seja, ou qualquer que seja. Ou seja, deu uma alfinetadinha no Sóstenes Cavalcante porque o Sóstenes estava querendo ficar com todas as emendas. Então o Dino já deu uma cutucada. E o Dino, ele causou uma polêmica porque ele estava lá no Maranhão, numa aula magna, e tem a sucessão para o governo do estado, o Dino foi governador do Maranhão, e houve um rompimento ali do governador com o vice, eles vão meio que disputar, tá tendo um enrosco lá. Aí o Dino falou o seguinte, olha, aqui tá uma chapa imbatível, porque teve uma participante que foi muito aplaudida pela plateia, uma professora lá. Aí falou, você pode montar a chapa com ela que vai ser uma chapa imbatível. Isso causou um certo mal-estar na sucessão do governo do Maranhão, causou problemas com correligionários. Só que a fala do Dino foi obviamente uma brincadeira. Por quê? Porque a menina, ou a professora, mas é menina no caso, né? Porque a menina que o Flávio Dino falou que seria uma sucessora ou uma candidata a vice, ela tem 28 anos. Ou seja, ela não tem idade pra disputar o governo, não pode, nem filiação política ela tem. Então o que o Dino falou foi uma brincadeira. E falam que o Dino tem esse hábito, todo mundo que recebe muito aplauso, ele brinca, fala assim, ó, faz chapa com ele que é uma chapa imbatível. Mas causou o mal-estar, ou desconforto. Isso mostra a disposição do Flávio Dino na política ainda mesmo sendo ministro. E o Dino não tem como ele não ser cotado para ser sucessor do Lula, porque em 2030 acaba a trajetória política do Lula. Eu não acredito que o Lula com 90 anos vá disputar 2034. Porque o Lula
já disputou 2022, ganhou, vai disputar e vai ganhar 2026, e 2030 ele não vai poder disputar. 34 talvez, mas quem vai suceder o Lula em 2030? Pode ser o Dino. E o Dino vai ter uma experiência de ter passado pelos três poderes, pelo legislativo, pelo executivo do governo do estado e também pelo judiciário. Então existe essa disposição do Dino para ser o sucessor do Lula e muitas pessoas avaliam ele como sendo um bom nome. Aí o Nicolas Ferreirinha veio e protocolou um pedido de impeachment por quebra de decoro do Flávio Dino, crime de responsabilidade, porque ele, na condição de ministro do STF, não poderia ter falado, sugerido chapas, porque isso mostra filiação partidária, intenção política, só que tudo foi uma brincadeira, que o Nicolas está dizendo que o Flávio Dino ele está violando a neutralidade, e por isso vai mover uma ação contra o Flávio Dino também no Conselho Nacional de Justiça. Quanto mais o Nicolas bater no Flávio Dino para crescer para suas bases, mas o Flávio Dino também se fortalece como sendo o sucessor do Lula. Porque o Nicolas Ferreira, ele é o nome mais proeminente do bolsonarismo no momento. Ele é muito mais popular, viraliza muito mais que o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele ganha mais noticiários do que o Nicolas, porque ele foi ex-presidente, ele é internado, vai ser preso, então cria uma novela em torno da vida do Bolsonaro. Só que o Nicolas Ferreira, nas redes sociais, ele viraliza muito mais fácil, organicamente, não por terceiros, por coisas que acontece na vida dele. O que eu quero dizer é, a viralização do Nicolas Ferreira é muito mais controlada, ele é muito mais proposital, ele é muito mais planejada. E ao bater no Dino, ele o cacifa como sendo o adversário do bolsonarismo. O que foi interessante também, que o Dino ele tá hiper especializado em rebater bolsonaristas. Por quê? Houve aquela situação da Câmara dos Deputados com o Alexandre Ramagem. E aí falaram que o STF, ao derrubar a medida do Ramagem, estava interferindo nos poderes. O Dino falou o seguinte, nós não estamos interferindo nos poderes. O que nós estamos fazendo é justamente preservação dos poderes, porque se a medida do Ramagem fosse aprovada, haveria uma desfiguração dos poderes da República. Então essa decisão não viola absolutamente nada, porque se começar assim, cada estado com a sua Assembleia Legislativa vai fazer ali a sua própria lei, vai julgar as suas próprias pessoas e vai atuar em separado da federação. Então não faz muito sentido isso que vocês estão falando de separação dos poderes, calando mais uma vez os bolsonaristas e frustrando os planos deles. O Dino, agora para finalizar, ele vai ter um momento muito importante da carreira dele, que vai ser o julgamento do Bolsonaro. Porque o Nicolas Ferreira, ele já projeta o Dino como sendo um adversário dos bolsonaristas. E o Dino vai presidir a sessão da primeira turma do STF que vai decretar a prisão do Bolsonaro, que está previsto, possivelmente para acontecer até o fim do ano. Então o Dino, ele vai ter esse marco na trajetória política dele. Aquele que prendeu o Bolsonaro, participou da prisão do Bolsonaro, junto com Alexandre de Moraes. Talvez Dino possa até falar a sentença. E isso é muito significativo e extremamente simbólico. Porque hoje o Cristiano Zanin é o presidente da primeira turma, mas ele vai sair lá para agosto, setembro. Aí o Dino assume. Ao assumir a primeira turma, o Dino vai ter essa incumbência. E como que é? O gordo do Maranhão, que o Bolsonaro falou, enfim, chamou lá o Dino, falou dos atributos físicos do Dino, de modo pejorativo, vai sofrer as consequências, porque o Dino vai jantar o Bolsonaro nesse julgamento e eu acabei batendo aqui no tripé.